Canal Fronteira Final. Apresentação: Fabrício Rafael. Bem-vindo ao canal Fronteira Final. Hoje mergulhamos na história de um homem que trocou o conforto do mundo empresarial pelos desafios mais complexos do Brasil. Vamos conhecer a trajetória de Romeu Zema, um gestor que não teme enfrentar as estruturas do poder para construir um país para todos. Tudo começa em Araxá, Minas Gerais. Romeu Zema Neto nasceu em uma família de raízes fortes. Seu bisavô, Domênico Zema, imigrante italiano, fundou o Grupo Zema, que se tornou um pilar do empreendedorismo mineiro. Desde cedo, Romeu aprendeu que o sucesso vem da responsabilidade e da visão de longo prazo. Com foco na excelência, ele se formou em administração pela prestigiada Fundação Getúlio Vargas. Ali uniu a tradição familiar às técnicas modernas de gestão, preparando-se para tomar decisões que transformaram não apenas empresas, mas o destino de um estado inteiro. Após 26 anos à frente do Grupo Zema, Romeu Zema fez uma decisão que surpreendeu muitos: deixar a segurança do mundo empresarial para enfrentar os desafios políticos do Brasil. Em 2018, aos 53 anos, ele se filiou ao Partido Novo e decidiu concorrer ao cargo de governador de Minas Gerais. Essa decisão refletia uma convicção de que o Brasil precisava de líderes dispostos a enfrentar problemas estruturais com coragem e visão clara. Não era uma busca por poder pessoal, mas uma resposta ao chamado de servir ao seu Estado e, posteriormente, ao seu país. Essa transição marcou o início de uma nova fase na sua vida, onde seus conhecimentos empresariais se encontrariam com sua complexidade da administração pública. Ei você que chegou até aqui. Dá like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para que o canal deixe de ser dadinho e vire Zé Pequeno. Na eleição estadual de 2018, Romeu Zema concorreu ao cargo de governador de Minas Gerais como candidato do Partido Novo. Apesar de ser um candidato outsider, sem experiência política anterior, conquistou a confiança dos eleitores mineiros. Eleito no segundo turno, Zema recebeu um mandato claro: reformar o Estado, combater a corrupção e implementar políticas públicas eficientes. Sua vitória representava a esperança de mudança em um Estado que enfrentava graves problemas fiscais, segurança pública, deficiente em educação e em crise. Os mineiros acreditavam que um homem com experiência empresarial poderia trazer novas soluções para os problemas antigos. Romeu Zema assumiu o governo de Minas Gerais em 1º de janeiro de 2019, herdando um estado com problemas fiscais, população que esperava mudanças significativas. Durante os seus primeiros anos como governador, Zema implementou políticas focadas em eficiência administrativa, combate à corrupção e modernização da máquina pública. Seu governo enfrentou desafios imensos. A segurança pública continuava crítica, a educação demandava investimentos urgentes e a saúde pública enfrentava limitações orçamentárias. Apesar das dificuldades, Zema manteve seu compromisso com a austeridade fiscal e a responsabilidade administrativa. Sua gestão foi marcada por decisões difíceis, mas necessárias, que refletiam uma convicção de que o Estado precisava viver dentro de suas possibilidades financeiras. Em 2 de outubro de 22, Romeu Zema foi reeleito governador de Minas Gerais no primeiro turno, conquistando 56,18% dos votos válidos. Essa vitória expressiva contra Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, confirmava que os mineiros aprovavam sua gestão e desejavam que continuasse no comando do Estado. A reeleição no primeiro turno era um sinal claro de que, apesar das dificuldades e das críticas, a população reconhecia o esforço de Zema em enfrentar os problemas estruturais de Minas Gerais. Com esse novo mandato, que se estenderia até 2026, Zema teria a oportunidade de aprofundar suas reformas e consolidar suas políticas públicas. Durante seu segundo mandato, de 23 a 26, ainda está em vigor, né? Romeu Zema continuou sua agenda de reformas e modernização do Estado. Seu governo realizou mais de 5.100 eventos em 2.636 dias de administração, demonstrando uma presença constante em comunidades mineiras. Apesar dos desafios econômicos e das pressões políticas, Zema manteve uma aprovação dos patamares elevados, chegando a 64%, segundo pesquisas da CNN Brasil, em outubro de 25. Seu segundo mandato foi marcado por uma postura cada vez mais crítica em relação às instituições federais, particularmente ao Supremo Tribunal Federal, que ele considerava precisar reformas profundas. Essa postura o aproximava de uma decisão que mudaria sua trajetória política. Romeu Zema é divorciado de Ivana Scarpellini e pai de 2 filhos, Catarina e Domênico.
Sua vida pessoal reflete os mesmos valores que guiam a sua vida pública: responsabilidade, integridade e compromisso com a família. Apesar das demandas intensas da vida política, Zema sempre manteve forte conexão com as raízes familiares e com a herança deixada por seu bisavô italiano. Sua fortuna pessoal, estimada em 129,8 milhões em 2022, não o impediu de manter uma vida simples e focar em servir ao público. Para Zema, a riqueza material era menos importante do que a oportunidade de deixar um legado de transformação política e social no Brasil. O trabalho de excelência na gestão rendeu a Zema diversos reconhecimentos importantes. Ele foi eleito o melhor governador do Brasil pelo ranking dos políticos e recebeu prêmios de gestão voltados à eficiência pública. Essas medalhas e troféus não são apenas enfeite, são a prova de que tratar o dinheiro público com seriedade gera resultados reais que o país inteiro reconhece. Ao longo de sua trajetória, Zema não se esquivou de debates complexos envolvendo o poder judiciário. Em diversas ocasiões, ele se posicionou de forma firme em relação a decisões tomadas por ministros do STF. Para o governador, o papel das cortes é fundamental, mas ele defende que a liberdade individual e a autonomia dos estados devem ser sempre preservadas diante de interpretações mais rígidas da lei. Zema acredita que o diálogo entre as instituições deve ser pautado pela independência e pela harmonia. Ao questionar decisões de ministros ou posicionamentos da Suprema Corte, ele o faz em nome do equilíbrio federativo. Sua postura reforça que nenhum poder é absoluto e que o respeito mútuo entre o Executivo e os ministros do STF é o que garante a saúde das nossas instituições. No entendimento de Romeu Zema, a democracia brasileira é o maior do que qualquer cargo ou autoridade. Ele defende que, embora as decisões dos ministros do STF devam ser respeitadas dentro do rito legal, o direito à crítica e ao questionamento é um pilar da liberdade. Para o governador, a verdadeira soberania reside no povo e é para o cidadão que todas as instituições devem, em última instância, prestar contas. Zema não apenas critica o Supremo Tribunal Federal, mas apresenta propostas concretas para sua reforma. Em seu plano de governo para a eleição presidencial de 26, Zema propõe a criação de um STF, novo STF, onde seus membros sejam responsáveis por seus atos e onde parentes e ministros não possam fazer negócios jurídicos. Ele também defende o fim de decisões monocráticas, que permite que um único ministro tome decisões de um grande impacto sem necessidade de votação colegiada. Essas propostas refletem uma convicção de que a democracia brasileira só será fortalecida quando suas instituições forem verdadeiramente accountable e quando o poder for distribuído de forma mais equilibrada. Uma das principais críticas de Romeu Zema é o que ele chama de farra dos intocáveis, referindo-se aos privilégios de ministros do STF e outras autoridades públicas que desfrutam sem prestação de contas adequada. Zema argumenta que, enquanto o povo brasileiro sofre com a falta de recursos para educação, saúde e segurança pública, as elites políticas e judiciárias vivem em luxo e impunidade. Essa crítica não é meramente retórica, ela reflete a convicção profunda de que o Brasil não pode avançar enquanto suas instituições mais poderosas forem capturadas por interesses privados e pessoais. A coragem de Zema em fazer essas denúncias, mesmo diante do risco de perder represálias judiciais, o distingue como um político disposto a enfrentar os problemas reais do país. Romeu Zema não apenas critica e confronta, ele também apresenta uma visão positiva para o Brasil. Sua proposta é construir um país onde não haja espaço apenas para brasileiros, mas também para estrangeiros que escolhem residir aqui. Essa visão reflete uma compreensão de que o Brasil é um país de oportunidades, é um país que pode acolher talentos e contribuições de pessoas de todas as nacionalidades. Zema acredita que a força de uma nação não vem apenas de seus cidadãos naturais, mas da capacidade de integrar e valorizar a diversidade. Essa perspectiva o diferencia de muitos políticos que adotam retórica nacionalista, estreita e excludente. Em março de 26, Romeu Zema deixou o governo de Minas Gerais para concorrer à presidência da República. Essa decisão marcou um novo capítulo em sua trajetória política, levando uma mensagem de reforma e enfrentamento aos problemas nacionais para todo o Brasil. Sua candidatura é fundamentada na proposta de um governo diferente, que enfrente a corrupção, reformule o STF e crie oportunidades para todos. Zema se apresenta como um outsider, alguém que não faz parte da velha política e que tem a coragem de confrontar estruturas de poder que precisam ser transformadas.
A trajetória de Romeu Zema é, acima de tudo, uma história de coragem política. Desde sua decisão de deixar o mundo empresarial para servir o público, até seu enfrentamento com ministros do STF, Zema demonstrou uma posição constante de enfrentar desafios e confrontar poder estabelecido quando necessário. Sua coragem não é agressiva ou impulsiva, mas fundamentada em princípios claros: democracia, responsabilidade, eficiência e inclusão. Em um país onde muitos políticos preferem a acomodação e o compromisso com estruturas de poder existentes, Zema escolheu o caminho mais difícil, o da transformação. Independentemente do resultado das eleições presidenciais de 2026, o impacto de Romeu Zema na política brasileira já é significativo. Ele trouxe para o centro do debate nacional questões que muitos políticos evitam: a necessidade de reforma do STF, a responsabilidade de autoridades públicas e a construção de um Brasil mais inclusivo. Sua disposição em enfrentar Gilmar Mendes e outros ministros do Supremo abriu um espaço para que outros políticos e cidadãos também questionem essas instituições. Zema provou que é possível ser um político de sucesso sem fazer concessões aos interesses estabelecidos e sem se acomodar no status quo. Romeu Zema é mais que um político. É o símbolo de que a mudança é possível através da gestão e da integridade. De Araxá aos grandes debates nacionais, sua história é um exemplo de princípios inegociáveis. Ele provou que a coragem de enfrentar problemas estruturais é o que realmente constrói um Brasil melhor. Aqui no Fronteira Final, acreditamos que a democracia é o nosso maior guia.